Se você acompanha nossa jornada pela fé reformada, sabe que não estamos aqui para buscar enigmas ou alimentar especulações. Estamos aqui para entender e viver o que Deus revelou. E ao abrirmos o primeiro capítulo do Apocalipse, nos deparamos com uma afirmação poderosa. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Essa não é uma revelação sobre um futuro aleatório ou um mundo apocalíptico hollywoodiano. Não. Aqui começa a revelação de Jesus Cristo, no grego Apocalipsis, que significa literalmente tirar o véu. É exatamente o oposto do que muitos pensam. O Apocalipse não foi escrito para esconder, mas para revelar, para mostrar, para expor a realidade espiritual que está por trás da história. É Deus rasgando o céu e dizendo: olhem, Cristo reina. O conteúdo dessa revelação, o próprio Cristo. O foco não são as bestas ou os números misteriosos. O centro é Jesus. Ele é o Cordeiro entronizado, o Rei vencedor, o Juiz e o Redentor. Aquele que anda entre os castiçais, que sela os livros, que pisa o lagar da ira de Deus, que cavalga vitoriosamente para estabelecer justiça sobre a terra. Sem o Apocalipse, o retrato bíblico de Cristo estaria incompleto. Essa revelação foi dada por Deus Pai ao Filho, e do Filho aos seus servos, passando por meio de um anjo, até João, o apóstolo exilado. João vê, ouve e registra. Ele não inventa nada, ele não interpreta, ele testemunha. A cadeia é celestial, e isso confere autoridade à mensagem. Mas o que deve acontecer em breve? Muitos perguntam. Esse livro fala do futuro, do nosso tempo, ou do fim do mundo? A resposta reformada é sim, mas não da maneira que muitos pensam. O em breve não é apenas cronológico, é teológico. São coisas que devem acontecer porque Deus decretou que aconteçam. O verbo usado no original grego é dei. Algo que é necessário, inevitável, determinado por Deus. Isso significa que o Apocalipse é uma agenda profética fundamentada na soberania divina. Não é mera previsão. É declaração soberana de como a história será conduzida sob o domínio de Cristo entronizado. E esse futuro anunciado começa a se cumprir desde a própria entronização do Cordeiro. A cena do capítulo 5, em que o livro selado é entregue ao Filho, revela isso. O Cordeiro que foi morto agora reina, e por causa disso, eventos são desencadeados, não porque o mundo os provoca, mas porque o Cordeiro tem as rédeas da história em suas mãos. O Apocalipse, portanto, não foi escrito primariamente para desvendar o futuro da humanidade, mas para consolar e exortar os cristãos do primeiro século, e de todos os séculos, sobre como testemunhar fielmente em meio à perseguição, à confusão cultural e à oposição do mundo. Logo nos primeiros versos, João nos mostra que essa revelação chega através de sinais, de visões. Ele não vê o céu literal. Ele vê um céu espiritual, representado por imagens simbólicas. Isso é típico da literatura apocalíptica. Os símbolos falam mais alto do que palavras literais, porque tocam a alma, provocam temor, esperança, adoração e urgência. João vê, e ele testemunha. Ele se torna testemunha da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E essa expressão, testemunho, se torna central em todo o livro. Ela aparece repetidas vezes, formando um padrão. No Apocalipse, testemunhar não é apenas falar, é viver, sofrer e, se preciso, morrer por Cristo. A vitória dos santos, como veremos mais adiante, não está em escapar da morte, mas em vencer por meio dela, assim como o próprio Cordeiro venceu. No verso 3, João pronuncia a primeira das 7 bem-aventuranças do livro. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Aqui há uma liturgia implícita. Um líder lendo, uma congregação ouvindo, e todos guardando. O Apocalipse é um livro para ser lido em voz alta, em Assembleia Santa. Ele não foi escrito para a elite intelectual, mas para a igreja, para servos. A estrutura do verso também nos lembra. Não basta ler ou ouvir, é preciso guardar, ou seja, obedecer, aplicar, viver. O Apocalipse não é para curiosos, é para discípulos. O Espírito não abençoa apenas quem decifra enigmas, mas quem permanece fiel ao testemunho. Mesmo diante da oposição do mundo, da pressão do império,
da ameaça da morte. É aqui que o Apocalipse se torna radicalmente relevante. Porque se há algo que o mundo moderno não tolera, é o exclusivismo de Cristo e a autoridade absoluta da sua palavra. Vivemos dias em que o testemunho fiel se tornou escândalo. E é exatamente para tempos assim que este livro foi escrito. João nos lembra: o tempo está próximo. Essa não é uma afirmação de cronograma. É uma afirmação de urgência. O tempo da igreja é sempre o agora. O testemunho precisa acontecer já. A fidelidade precisa ser mantida hoje. O Apocalipse não é um enigma a ser decifrado, mas um chamado a ser obedecido. É o Espírito dizendo às igrejas: o trono não está vazio, o Cordeiro reina, e os seus servos devem segui-lo, mesmo que isso custe tudo. Que o Senhor nos dê ouvidos atentos e corações dispostos. Porque os bem-aventurados são aqueles que não apenas ouvem, mas guardam. E guardam porque creem. E creem porque foram selados pelo próprio Cordeiro.